Bom dia, segundo vídeo, nós ouvimos o barulho da locomotiva, então a gente tem que ultrapassar logo. Acho que ela... passamos. Mas agora deixa eu explicar outra coisa. Estão vendo? Essa é a prefeitura da minha cidade, certo? Por que eu estou mostrando a prefeitura da minha cidade? Porque outra coisa que vocês têm que entender é como o poder público está envolvido na maracutaia que eu acabei de descrever. Não é que o Estado seja vítima desses financistas maliciosos. O Estado é cúmplice. Deixa eu explicar como é que funciona. Essa é uma cidade como qualquer outra, certo? Ela elege um determinado número de vereadores. Acho que na minha são 11. O que esses vereadores fazem? Além de trocar nome de rua. Bom, eles fazem uma coisa importante, que é criar o mercado imobiliário. Catalão está no Cerrado, um município de 3.777 km². Enorme. Espaço para construir não deveria ser problema. Mas os vereadores garantem que seja. Por quê? Gente, a eleição para vereador é uma palhaçada, né? Normalmente, com raríssimas exceções, vence quem tem mais dinheiro. Então o mercado imobiliário elege uns 3, 4 e os que ela não elege, ele corrompe. Como é que funciona? Por que é vantajoso o mercado imobiliário ter um vereador para chamar de seu? Porque esse vereador vai garantir que haja espaço para especulação imobiliária. Simples. Na minha cidade existem vários bairros novos que foram construídos após espaço vazio. Se eu continuar seguindo nessa linha, eu vou atravessar a rodovia BR-50, conecta na prática São Paulo a Brasília, e aí vai ter uma sequência enorme de bairros da região do Castelo Branco. Isso, o nome do ditador, que é onde moram uns 20 mil habitantes da minha cidade. Perfeito? Por que essa informação é relevante? A maneira como esse bairro foi construído. Havia o primeiro Castelo Branco, e aí eles foram aumentando, sabe? Sucessivamente a cidade foi se expandindo e novos espaços públicos foram sendo ocupados. Só que aí, graças à Câmara dos Vereadores, que não adota o imposto progressivo. O que é o imposto progressivo? É você cobrar mais e muito de quem tem um lote e não constrói nele. Goiânia adota o imposto progressivo, certo? Cidades civilizadas adotam o imposto progressivo para evitar a especulação imobiliária, para evitar que os especuladores comprem, digamos, 100 lotes, façam um condomínio ou um bairro novo em 50 deles, mais adiante, e deixa 50 vazios entre o que eles acabaram de fazer e a cidade que já existia, para que eles valorizem. Tem lote aqui na minha cidade que está desocupado, não foi nada construído há 40 anos. Então há 40 anos esse lote não está servindo para mais nada que não seja especulação imobiliária, juntando rato, mosquito da dengue, cobra, e servindo para especulação, só isso. Então a primeira coisa que o mercado imobiliário tem que garantir é que a Câmara de Vereadores continue sendo inútil e não faça nada para melhorar a estrutura urbana da cidade e a vida dos cidadãos. A segunda coisa que eles podem fazer é autorizar esses empreendimentos imobiliários. Claro, mediante aquela propinazinha básica, né? Que todo mundo recebe, aquele jabazinho. Porque os caras gastam 2, 3 vezes o salário dos 4 anos para vereador para conseguirem ser eleitos. Eles não fazem isso por amor à cidade. Ou você acha que fazem? Não. Eles recuperam esse dinheiro na figura do jabá, da propina, acontece muito aqui também, que é o funcionário fantasma. Tem um vereador, acho que ele já está no 5º mandato. 80% do salário dos funcionários dele, ele embolsa de volta. Sem falar em outros gastos
que ele usa laranjas para fazer e embolsa o dinheiro. A prática da rachadinha é muito comum no Brasil inteiro. Tem isso como referência. Eu vou comprar um pão de queijo. Aqui, ó, gente, só para quem é da minha cidade, Catalão, deixa eu mostrar para vocês. Fica pouco para cima da prefeitura. Quitandas WM. Pensa num pão de queijo gostoso. É o dessa quitandinha aqui, de verdade. Pensa num pão de queijo gostoso. Olha lá, ó, pelo jeito ela acabou de sair. Ó, dá pra sentir, tranquilo, já dá pra sentir o cheiro do pão de queijo aqui. Eu vou comer meu pão de queijinho e daqui a pouco a gente volta. Aqui, gente, o pão. Esse pão desse supermercado é muito bom. De verdade, pensa num pão gostoso. E aqui, claro, eu não vou comer isso tudo, tá, gente? Vou comer alguns e levar os outros pro meu irmão. Eu e ele, a gente vinha comer aqui sempre. Tomar café da manhã aqui sempre. Mas ele tá adoentado, já faz uns 50 e tantos dias, né? E aí passou um tempão internado e agora tá em casa, sob cuidado médico e tal. Aí eu vou levar pra ele. Mas eu só quero mostrar pra vocês o tanto que é bonito. Olha só, depois a gente continua falando de economia. Vou mostrar coisa bonita, né? Porque senão, pô, começar amanhã só com chateação é paia. Sintam o drama da beleza. Ah, vou comer, gente. Segura. Pronto. Comemos nosso pão de queijinho. Agora sim, vamos continuar. Então, o conluio entre os poderes públicos e o poder econômico é antigo. E é uma das características mais marcantes do capitalismo. Então, a primeira vez que eu vi, quando ainda não era modinha, eu ainda estava estudando, ainda estava fazendo mestrado. Eu vi a primeira menção anarcocapitalista e vi, né, um dos primeiros defensores da ideia. Eu falei, gente, mas que cara idiota! Não existe capitalismo sem Estado. É o Estado que garante o capitalismo. Não é à toa que os dois surgiram mais ou menos juntos no mesmo país, a Inglaterra. Estado Nacional e sistema capitalista. Só um momento, só. Voltando. A existência do Estado Nacional, do Estado, de modo geral, é fundamental para que exista o capitalismo. Por quê? O capitalismo é, antes de qualquer coisa, um sistema jurídico. Certo? Existe um sistema jurídico. Karl Marx, inclusive, chama essa parte jurídica de superestrutura. Superestrutura corresponde ao aparato ideológico e, digamos, legal da produção. Certo? Jurídico e ideológico. A parte ideológica é garantida pelas emissoras de TV, pela mídia, pelas redes sociais, que fazem as pessoas acreditarem que são investidores, que é cada um por si, Deus contra todos, que foi sempre assim, que o capitalismo existe desde sempre, que não existe alternativa para o capitalismo. Todo esse enorme monte de bobagem é difundido pela imprensa, pela mídia, pelas redes sociais, para que as pessoas se conformem. Certo? Outro exemplo, os filmes de Hollywood, essas bobagens, DC Comics, Marvel, sei lá o que dos dragões, o bruxinho estúpido, né? Os idiotas que preferem a força do que a mulher. Tem todo esse bando de palhaço que serve para camuflar a verdade por trás do sistema. Esse é o aparato ideológico. Mas existe o aparato jurídico, que é o Estado, as leis. Sem o Estado e as leis, que foram feitas pela classe dominante para beneficiar ela própria, não existiria capitalismo, gente. Por isso que abolir o Estado é abolir o capitalismo. Sabe, se abolir o Estado totalmente, aí nós teremos o comunismo ou o anarquismo. Se passar os meios de produção para o Estado, aí a gente tem socialismo. Vamos pegar a Venezuela, por exemplo. Na Venezuela, a maior parte dos meios de produção são privados. Então a Venezuela não é socialista, muito menos comunista. Não tem como existir um país comunista. Porque para ser comunista não pode ser Estado. Se é Estado, não pode ser comunista. Então a Venezuela nem socialista é. Você só tem um bando de gente estúpida que fica repetindo bobagem. Ok, vamos continuar.
Então, sabendo da importância do Estado, por exemplo, o Estado holandês, lembra quando a gente falou lá no começo, a Companhia das Índias Orientais holandesa, foi o primeiro grande empreendimento privado colonialista, foi garantido pelo Estado holandês. A Companhia das Índias Ocidentais e das Índias Orientais Britânicas também foi garantida pelo Estado inglês. O Estado garante essa porcaria. Vou dar exemplos. No Brasil, o maior escândalo de corrupção da história desse país, talvez do mundo, foi a Privataria Tucana, levada a cabo por Fernando Henrique Cardoso e a cúpula do PSDB. Eles entregaram o patrimônio nacional a preço de banana. Eles fizeram uma coisa que, num outro país, mesmo capitalista, resultaria em prisão. E grande. Fernando Henrique Cardoso, quando ele decidiu privatizar CSN, Vale, um punhado de empresas, sabe o que ele fez? Ele levava as empresas a leilão, aí dá a impressão que é democrático, não é? Só que ele emprestava o dinheiro para o cara comprar a empresa. Você entendeu? O Estado, dinheiro dos impostos, era emprestado para que pessoas privadas comprassem patrimônio público. Então você está usando dinheiro público para que pessoas, indivíduos, comprem esse patrimônio. Ou seja, você está dando dinheiro para as pessoas se assenhorarem do que era público. Assim foi feita a Privataria Tucana, certo? Ao mesmo tempo, bilhões eram mandados para fora do Brasil. Isso foi julgado por um certo marreco de Maringá. Certo? O caso Banestado foi como o marreco de Maringá teve o seu primeiro confronto com a lei, contra a lei, né? O marreco de Maringá, ele é um bandido antigo, um ladrão antigo. Procure, coloca o nome do marreco de Maringá e coloque Banestado. Vocês vão achar muita coisa no Google sobre o início da carreira criminosa do referido marreco. Mas o Poder Judiciário também é Estado, entendam isso. O TRF4 que vem tomando medidas para proteger corrupto desde a época de Fernando Henrique Cardoso faz parte do Estado, certo? O Estado serve para isso. Peraí, eu tô passando na casa do meu amigo, vamos ver se ele tá... Gente, aqui os cães escandalosos dele, ó. E aí, Edinho? Gente, era um amigo de outros carnavais, desde a época da faculdade. Eu gosto dele e gosto dos cachorros, então tive que parar e tomar mais um cafezinho. Agora eu vou tomar meu terceiro café lá na Dona Mãe, porque Goiás, né? Se a pessoa te oferece um café, você tem que tomar, é o mínimo. Então, o que era um simples comprar pão está se transformando numa jornada. Mas voltemos ao nosso assunto. Papel do Estado para garantir a maracutaia. Os Estados Unidos, eles não são uma nação no sentido clássico. Os Estados Unidos são um mercado. Como assim, Leida? Um mercado? Pessoas, qualquer país do mundo, você tem uma carteira de identidade, um documento que te identifica. Certo? Você tem na Argentina, você tem no Brasil, você tem no México, você tem na Rússia, você tem na China, no Japão, na França. Todo lugar do mundo você tem uma carteira. O equivalente a uma carteira de identidade. Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos não existe um documento que funciona como carteira de identidade. Você tem o número de seguro social, que você paga. Você tem... e é usado inclusive para fazer declaração do imposto de renda. E você tem seu cartão de crédito. Então você não tem documento. Você é identificado enquanto consumidor pelo cartão de crédito e enquanto contribuinte pelo número de seguro social. O número de seguro social às vezes dá a impressão que é um benefício que você está recebendo. Não. Ele é muito mais utilizado para o pagamento de impostos, para identificar enquanto contribuinte. Então os Estados Unidos não tem cidadão. Estados Unidos tem o contribuinte consumidor, o consumidor contribuinte.
O cara consome e o cara paga pro complexo industrial militar gastar o que atualmente tem 850 bilhões de dólares todo ano para promover guerra no mundo inteiro. O orçamento do complexo industrial militar dos Estados Unidos em reais ultrapassa os 4 trilhões de reais, certo? 4 trilhões. Você tem mais de 800 bases no estrangeiro. Você tem guerras diretas ou por procuração. A guerra contra a Rússia na Ucrânia é um exemplo dessas guerras. Teve a guerra contra o Irã na Síria e a Rússia, né? O Irã e a Rússia na Síria. Então teve a guerra do Afeganistão, teve a guerra da Líbia, teve a guerra na Somália, teve a guerra do Vietnã, teve uma série de guerras. Os Estados Unidos vivem em guerra porque o caos é o modus vivendi dos Estados Unidos da América. O caos leva as nações a comprarem armas, a precisarem de petróleo e a não poderem investir na indústria, na ciência e na soberania nacional. Enquanto uma nação está preocupada com guerra, com orçamento militar, com arma, com conflito, ela não investe em saúde, não investe em educação, não investe em ciência, não investe em tecnologia, não busca a própria industrialização. É isso que os Estados Unidos querem. É assim que eles acabam com seus concorrentes. Quem sustenta isso é o povo americano. Certo? O povo americano sustenta isso. Você tem uma falsa aparência de democracia, né? Você tem um nome, democracia. Mas não é uma democracia. É uma aristocracia. Você tem dois partidos, o mesmo e a mesma coisa. Não faz diferença. Republicano e democrata. Os democratas não são de esquerda, são liberais. E os republicanos são conservadores. Ambos neoliberais. Ambos defendem o complexo industrial militar. E ambos defendem banqueiros e financistas. Então, não existe uma diferença apreciável, considerável, real entre democrata e republicano. Democratas e republicanos são só duas gangues que trabalham para pilhar o próprio povo, em pegar a riqueza produzida pelo próprio povo e distribuir entre o complexo industrial militar e a grande finança. Os Estados Unidos não tem o equivalente ao SUS, não tem saúde pública. Os Estados Unidos não tem nem aposentadoria pública direito. Por que essa informação é muito importante? Guardem essa informação. Como assim os Estados Unidos não têm aposentadoria pública? Na prática, não. Eles têm uma conta poupança, que eles pagam para aposentadoria. Certo? Essa conta poupança não é bem uma conta poupança, porque o dinheiro dessas contas são administradas por grandes fundos como a BlackRock. Eles investem no mundo inteiro, em todo tipo de negócio. E aí lembra aquele esquema que eu falei no primeiro vídeo, que o mecanismo desses capitalistas safados de escaparem impunemente é distribuir o risco para todo mundo? Lembra que eu falei, gente, é como se eles fossem cupins que vivessem de madeira. Eles compram a canoa, enchem ela de buracos e, para garantir que ela não vai afundar, esses cupins chamam outras pessoas, certo? Porque se a canoa afundar, está todo mundo embarcado. É exatamente isso que os Estados Unidos fazem no nível global. Certo? Esses fundos tipo BlackRock, são vários outros, eu falo BlackRock porque é o maior, mais de 8 trilhões de dólares. Esses fundos tipo BlackRock, o objetivo deles é exatamente esse. Certo? O objetivo deles é exatamente esse. Você pegar o risco que os Estados Unidos correm e diluir ele pelo mundo. Na verdade, esses fundos fazem com que o mundo inteiro pague para os lucros dos próprios americanos. Porque a gente não se ilude, né? Esses investimentos, uma parte pequena volta para os investidores, a maior parte fica exatamente com os administradores desse fundo. Esses fundos envolvem tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que os Estados Unidos têm que protegê-los sob pena de perder o próprio Estado Nacional. E o mundo capitalista inteiro não quer que esses fundos quebrem, porque eles são investidores, porque eles garantem a poupança de muita gente e o investimento de muitos bilionários. Perfeito? Então é assim que eles pegam a estratégia que eles usam
para se salvar no nível nacional e criar uma estratégia global de roubar o mundo inteiro sem ser punido. Entenderam? Coloca o mundo inteiro nas mãos desses grandes fundos gestores, tipo BlackRock. São fundos gestores. Os Estados Unidos tem mais ou menos uma dúzia de grandes fundos com patrimônio superior a $1 trilhão. Certo? Esses fundos administram perto de 40 trilhões. Sem falar em derivativos, que está na faixa dos 4 trilhões. É um dinheiro que não pode ser pago. É um dinheiro que nunca será pago. São dívidas que nunca serão pagas. São investimentos que nunca se realizarão. Mas, por trás da ilusão de que vai dar tudo certo, existe uma multidão de investidores, né? Esses otários do mundo inteiro, que colocam dinheiro nesses fundos. E eles garantem que bilionários de todo mundo capitalista também colocam dinheiro nesses fundos. Por que isso é importante? Porque aí os bilionários sentem que se a canoa dos Estados Unidos afundar, eles afundam junto. Então, no mundo inteiro, os bilionários trabalham para o interesse dos Estados Unidos, porque sabem que se os Estados Unidos e o dólar afundarem, eles também vão afundar. É por isso que as elites nacionais de qualquer país trabalham para o estrangeiro, para os Estados Unidos, nunca para o interesse brasileiro. Nunca a elite argentina vai trabalhar para o interesse argentino. Nunca a elite paquistanesa vai trabalhar pelo interesse paquistanês. Certo? Nunca vai acontecer. Nunca a elite francesa vai trabalhar pelo interesse da França. Nunca a elite alemã vai trabalhar pelo interesse da Alemanha. Todos vão trabalhar pelo interesse do sistema financeiro americano. Porque se o sistema quebrar, todos eles quebram. Agora, essa é a força do sistema, mas evidentemente também é a fraqueza do sistema. Isso é uma coisa que, do ponto de vista teórico, qualquer um percebe. Talvez não os estudantes dessas uniesquinas mais ordinárias, né? Porque é a doutrinação. Achar que você está aprendendo economia, você aprende de fato. Mas qualquer boa universidade, com conhecimento que você adquire em qualquer boa universidade, você entende isso. Se você faz, por exemplo, economia. Certo? Então isso não é uma coisa que, eu descobri o ouro e estou aqui mostrando para vocês. Não, isso aí é público. Todo mundo sabe. Só não se divulga. Mas eu estou fazendo isso agora, divulgando. É assim que o sistema funciona. Certo? Ele é feito para não quebrar. Por quê? Coloca-se no nível nacional toda a população dentro dele, de modo que o Estado tenha que socorrer sempre que eles fazem merda e arrisquem se afundar. Coloca-se os bilionários do mundo inteiro dentro desse sistema, de modo que os bilionários do mundo inteiro têm que defender o sistema e têm que defender o dólar, porque senão eles afundam juntos. Por que essa informação é importante? Porque ela nos diz uma coisa importante. Ela explica por que esses bilionários brasileiros, inclusive, essa gente safada, defende tão arduamente os interesses dos Estados Unidos. Não se enganem, os donos das principais empresas de mídia são pessoas muito ricas. Eles estão minimamente preocupados com a nossa democracia, com o nosso povo, com o nosso país, com a nossa nação. Não estão nem aí. A preocupação dessas elites que controlam as mídias, e principalmente as próprias elites americanas que controlam as mídias sociais, é defender os interesses delas próprias, certo? Delas próprias. Se existem esses mocós que acreditam e embarcam nessa história, melhor para ela, né? O pobre de direita, a classe média de direita que acha que é investidora. Mas o fato é que o sistema vai quebrar. O sistema vai quebrar. Por quê? Mas os bilionários não estão envolvidos, eles não têm muito a perder. Então, não são todos os bilionários. Em alguns países, sobretudo asiáticos, os bilionários são controlados ou são mais inteligentes que os outros. E é isso que a gente vai falar no nosso próximo vídeo. Ok? Até!